pessoal, bem-vindos ao segundo dia da oficina Design em Rede. Hoje o nosso convidado é Hugo Costa Gripa, designer, mestre em antropologia do consumo e professor da SPM. O assunto de hoje é consumo e design. Vamos lá? Hugo, conta pra gente o que significa consumo. Oi, Cris. Bom, consumo, pelo olhar da antropologia, significa tudo que o ser humano escolhe para si, para sua família, para sua casa. Então, consumo não necessariamente está envolvendo apenas uma troca financeira, mas consumo é escolha. É tudo que a gente escolhe. É a roupa que a gente escolhe vestir, o óculos que a gente escolhe usar, a viagem que a gente escolhe fazer, o curso que a gente escolhe. Então, consumo, de uma maneira geral, em uma visão antropológica, é tudo relacionado à escolha que o ser humano faz para si, para sua família, para sua casa, para sua vida. Legal, Hugo. E como é que você acha que a opinião pública influencia o consumo? Olha, Cris, isso é muito importante, porque a opinião pública, ela funciona nas cidades e nas relações sociais como um formador de opinião, né? Que ajuda a construir os sensos comuns para as categorias de classificação do que é bom, do que é ruim, do que é bonito, do que é feio. E essas categorias, elas são socialmente construídas. As sociedades, os grupos sociais, as nações, as cidades, os países constroem essas categorias socialmente construídas a partir de sua cultura, a partir do que acredita que é bom e a partir dos seus rituais, das suas crenças. E a opinião pública, ela funciona como um grande formador de opinião que ajuda a construir essas categorias de classificação do que é bom, do que é ruim, do que é bonito, do que é feio, e isso influencia as pessoas, os sujeitos, a fazerem as suas escolhas e as suas práticas de consumo. Então, a opinião pública, na verdade, é um grande formador de opinião. A gente tem, a partir da pesquisa antropológica urbana com a Escola de Chicago, a gente tem a grande classificação de opinião pública que eram, na época, os jornais, no início do século XX, né? A imprensa. A gente teve a transformação dessa imprensa para a TV na metade do século XX, que foi um grande formador de opinião. E hoje, no século XXI, a gente tem as redes sociais como o grande canal, a grande mídia de formador de opinião, principalmente ligado e induzindo, influenciando a sociedade de consumo que a gente conhece hoje. Então, o formador de opinião, ele influencia consumo porque ele ajuda a construir as categorias socialmente construídas do que é bom, do que é bonito, do que é belo, do que é chique, do que é cool, do que é happiness. Esse é o poder dos formadores de opinião, é criar senso comum. Bacana. E é incrível, né? Como é que a opinião pública é o grande influenciador, né? E hoje mais do que nunca, né? Realmente, porque com as redes sociais, muito legal o que você está falando. Agora, conta pra gente, assim, o que você acha, qual a importância da pesquisa de tendências, né, para entender o consumo e para a gente produzir design? Olha, a pesquisa ela é fundamental em qualquer disciplina ou processo de criação, né? A pesquisa, ela ajuda a gente a não cair no senso comum, não copiar, não gerar cópia. E a pesquisa, ela ajuda a gente a sempre a inovar melhor, inovar mais, né? Isso em qualquer área. A gente viu aí como
A gente está vendo hoje no Brasil, durante a pandemia, como a pesquisa é fundamental para gerar inovação na área da saúde e da farmoquímica. E isso não é diferente no design, né? A etapa de pesquisa é a principal etapa da metodologia de design, de criação de produtos e de novas soluções. É a parte mais importante, é a maior parte. E hoje em dia ela é fundamental e ela é mais importante ainda porque a gente vive a era da experiência. Durante a passagem do século XX para o século XXI, a gente teve uma homogeneização de produtos muito grande. Os produtos no final do século XX e hoje, eles são iguais no mundo todo. A maioria é produzido na Ásia, mas essa roupa que eu estou usando, esse celular, esse computador, ele é igual no mundo todo. O processo de produção, o insumo e até mesmo o local de produção, ele está pasteurizado, ele está comum em todos os lugares, né? O meu celular que eu compro aqui no Brasil, ele é igual da pessoa que compra na Dinamarca, na Rússia, é o mesmo produto. Então, hoje em dia, é muito mais difícil a gente inovar em matéria-prima, em processo, em produto. Isso se tornou muito difícil. E o grande diferencial competitivo das empresas e dos negócios é a experiência que a marca proporciona para o seu usuário. Então, a gente vive, desde o final do século XX e hoje, mais do que nunca, é a era da experiência, aonde o usuário, ao mesmo tempo que ele consome, ele precisa registrar a experiência de consumo. E aí a gente tem isso potencializado com o smartphone e as redes sociais, onde ao mesmo tempo que eu consumo uma marca, consumo um produto, eu preciso performar que eu estou consumindo, que eu estou experienciando essa marca, esse propósito, esse produto. Então, essa é a era da experiência. Então, numa era da experiência impulsionada pelo smartphone e as redes sociais, o grande diferencial competitivo é a experiência que a marca proporciona para o usuário. Nesse sentido, é fundamental que a pesquisa de consumo seja aumentada, para a gente entender as alterações e as mudanças no comportamento de consumo das pessoas. O que as pessoas estão fazendo? O que as pessoas estão performando? O que está na moda? O que é febre? O que é tendência? O que é comportamento de consumo? Então, a gente entra numa era onde o sistema de criação é co-criativo. Ao mesmo tempo que as empresas estão produzindo criação, o usuário também está se manifestando. E a gente precisa beber dessa informação de comportamento de consumo para jogar para o processo criativo e produzir cada vez mais designs e projetos inovadores. Mas, na verdade, quem consome e o comportamento dessas pessoas tem uma super influência, é um sistema que se retroalimenta mesmo, Sim. né? E a gente entende que a pesquisa é tudo nesse sentido. Hoje em dia, muito mais por conta do advento da internet, do smartphone e das redes sociais. A dinâmica é retroalimentar de cocriação. Muito legal. Hugo, olha, acho que, poxa, foi super legal a sua fala. Obrigada. Acho que por hoje é isso, né? Muito obrigada pelo seu tempo, né? Pelo compartilhamento aí dos seus conhecimentos. E é isso, gente. Até a próxima, né? Valeu, obrigada.